as distrações estão minando a sua fidelidade ao Senhor. Oi, amados, tudo bom com vocês? Pega a xícara de chá, nosso bate-papo já vai começar. E hoje nós vamos conversar a respeito da batalha invisível das distrações. Esses dias eu estava percebendo o quanto que eu estava distraída. E isso já é uma oração minha constante. Senhor, me ajuda a não me distrair. Senhor, me ajuda a não me distrair. Senhor, me ajuda a não me distrair. Porque eu constantemente me vejo distraída com diversas coisas. E a distração rouba nossa fidelidade ao Senhor. Quando estamos distraídos, não conseguimos ser fiéis ao Senhor. E é por isso que o inimigo, ele utiliza essa artimanha para nos tragar. Talvez você não caia mais em pecado, não caia mais em palavras, ou não caia mais em locais que não te cabe mais, mas você cai na armadilha das distrações. Que nem eu. E não é tão fácil falar isso, né? Tipo, nossa, eu caio na armadilha da distração. Mas o Senhor nos sustenta e nos corrige, nos trazendo ao arrependimento. O Senhor espera de nós uma vida de arrependimento. E ainda que você tenha caído, o Senhor olha para você e ergue as mãos pedindo para que você levante. As distrações é uma arma do inimigo, sutil, que vem como se fosse tipo coisas boas. Diversas vezes estamos distraídos nas redes sociais, assistindo série. E quando estamos distraídos, não estamos vivendo conforme o propósito do Senhor. Estamos vivendo uma vida no automático. E quando estamos vivendo uma vida no automático, a gente não percebe a voz do Senhor. Muitas vezes o Senhor está falando com você alguma coisa e você não está ouvindo justamente porque você está disperso, você está distraído, você está focado em diversas outras coisas. Muitas vezes o Senhor está esperando o posicionamento seu em alguma coisa, mas você não se posiciona porque você está distraído, seja com série, com jogo, até mesmo com pessoas e até mesmo na igreja. Esteja distraído fazendo as coisas para o Senhor. Você se meteu em vários ministérios, é que nem eu, uma baratinha de igreja, que está em todos os cultos, desde o culto da juventude, do culto dos idosos, do culto das crianças, do culto dos adultos. Só não está no culto dos casais, porque não tem namorado e nem noiva, mas deve estar também, que nem eu já fui, só para cuidar das crianças também. Enfim, não estou dizendo que servir ao Senhor é errado. Na verdade, não. Devemos servir ao Senhor. Não podemos ser cristãos que foram à igreja só para ocupar banco. Ou aqueles que não estão dispostos a ser vasos na mão do Senhor. Até porque o Senhor espalhou dons a cada um de nós, nos entregou e nos confiou para que a gente pudesse utilizar para a glorificação do seu nome. Mas não vale a pena participar de tudo se você estiver distraído do que o Senhor te pediu para fazer. Talvez o Senhor não te pediu nada daquilo que você quer estar fazendo, mas você quer fazer só por fazer, só para estar distraído. E essas coisas assim sutis que parecem ser bobeira também nos distrai. Eu assisti uma série não, uma peça de teatro da CNC. Que peça, viu? Chamada Batalha Invisível. Que mostra a respeito de um menino que constantemente ela ia se distraindo. E eu fiquei assim, cara, que série. Que série, eu tô com série na mente. Que peça. Que peça de teatro. Que assim, incrível. Me edificou muito, viu? Edificou muito, muito, muito mesmo. Aquela peça de teatro. E o Senhor, Ele não quer que vivamos uma vida no automático, Ele quer que vivamos uma vida com propósito.
Mas como que vamos viver com um propósito se estamos dispersos com muitas coisas? E a gente vê um exemplo disso lá em Juízes, do capítulo 13 ao 16, que conta a história de Sansão. Sansão, o famoso Sansão, talvez não tão famoso, mas sim muito famoso, que matou mais pessoas na sua morte do que em sua vida, porque estava distraído. O Senhor tinha entregado a Sansão uma missão e ele não conseguiu cumprir a missão que o Senhor entregou a ele, porque ele estava distraído. A distração nos impede de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E é por isso que as distrações entristecem o Espírito Santo. Quando estamos distraídos, estamos entristecendo o coração do Senhor, porque não estamos posicionados. Não estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E falar isso não é muito fácil, como eu falei para vocês. Mas a gente precisa despertar. Em Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 18, diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O Senhor nos chama para entender o que é que Ele está fazendo. E para isso a gente precisa estar atento, com os ouvidos bem sensíveis para ouvir os direcionamentos dele. Quando a gente está lá num hospital, você está lá na fila de espera de algum lugar, e aí talvez você ache que não tem nada ali, não tem nenhuma pessoa que possa ser edificada de alguma forma. E aí você tá ali, só tá ali distraindo, jogando um joguinho, sendo que você podia estar atento ao que o Senhor quer fazer ali naquele local. Quando a gente entende que a nossa vida é totalmente para a glorificação de Deus, a gente entende que qualquer lugar que a gente pôr as plantas dos nossos pés, a gente precisa manifestar o reino do Senhor de alguma forma. Só que a gente não consegue manifestar o reino do Senhor quando estamos dispersos, quando estamos distraídos, quando não percebemos a voz do Senhor, o sussurro do Espírito Santo. E eu tô dizendo isso tudo pra vocês, mas isso tudo já foi falado pra mim primeiro. O Senhor já falou comigo, no meu coração. E é por isso que eu vim trazer esse vídeo, pra que você possa despertar. Eu já até gravei um shot aqui no YouTube falando a respeito do cuidado com as distrações. E eu venho dizer pra mim e pra você, cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que rouba o seu tempo. Precisamos viver uma vida remindo o tempo, como acabamos de ler. Porque os dias são maus. Para que a gente possa viver conforme a vontade do Senhor. Para que quando Ele voltar, Ele possa olhar e dizer: filho, me dê aquilo que eu te entreguei. E você entregar Ele e falar: Senhor, eu concluí aquilo que o Senhor me entregou. Aqui está tudo que o Senhor me pediu, conforme o Senhor me pediu. Eu assisti um vídeo de uma irmãzinha aqui no YouTube, que vídeo abençoado. Ela falava a respeito de gerenciar o tempo. E ela leu essa mesma passagem que eu li. E ela falou a respeito de que o Senhor é de cobrar cada tempo nosso. Então, todo o nosso tempo, seja gastado com coisas boas ou gastado com coisas ruins, o Senhor vai cobrar. E ela falou assim, quando eu falo isso, não é no sentido de, ai meu Deus, ficar com medo ou ficar tipo ansioso. Não, mas de ter aquele temor do nosso coração, surgiu o temor do nosso coração de entender, Senhor, eu vou ser cobrada até dos tempos inúteis que eu gastei. Seja assistindo série, maratonando aí Netflix, maratonando Reels no Instagram, fazendo tudo que possa ser distração, passando horas e horas no TikTok. O Senhor vai cobrar esse tempo gasto inutilmente. E isso tem que gerar um temor no nosso coração para que a gente pense assim, meu Deus, quando
Agora, eu entro no Instagram e eu já entro pensando assim, não vou me distrair, já vou sair. Sair. Entro, vejo lá, respondo quem tem que responder no direct e tchau, tchau. Outro aplicativo que me distrai muito, Pinterest. Gente, eu vivo lá horas e horas vendo coisas aleatórias. Tipo assim, não vai agregar nada na minha vida. Se eu fosse, tipo assim, passasse horas e horas vendo, tipo, sei lá, posts que falam sobre geografia, ciência, português, que pudesse, de certo modo, me ajudar de alguma forma, mas não é horas e horas vendo roupa, vendo post aleatório de casa, coisas que não vão agregar em nada na minha vida. E eu passava horas e horas e horas. Então agora eu entro e eu já fico atenta, tipo, tô gastando tempo, né? Tô gastando tempo demais. Aqui, deixa eu sair daqui que já não tá legal. E é isso. Sim, eu espero que a gente se posicione. Você identificou que você tá distraído, você tá disperso. Corta essas coisas que te traz distração. Corta essas coisas, seja a Netflix. Você sabe que se você sentar para assistir um episódio, você não vai assistir apenas um, você vai assistir milhões de episódios. Milhões não, né? Exagerei um pouquinho. Mas vai maratonar a temporada toda. Não continue. Não assista nenhum episódio. Porque você já sabe que aquilo vai fazer com que você esteja disperso. E eu não estou dizendo que você não pode assistir, não estou dizendo que você não pode mexer no Instagram, no Pinterest, nem no TikTok, nada disso. Estou dizendo para que você tenha discernimento, para discernir qual é o tempo certo. E discernir se aquilo está roubando o seu tempo. Está roubando a sua intimidade com o Senhor. Está roubando de você se posicionar como filho de Deus. Talvez o Senhor te colocou em algum ambiente, seja na sala de aula, seja no trabalho, e aí tem uma pessoa ali que está precisando da sua ajuda, mas você não percebeu porque você está ali mexendo no Instagram, você está mexendo no TikTok, você nem percebeu que tem uma pessoa triste ali do seu lado, precisando de uma palavra de motivação. E esse vídeo, eu escrevendo, né, o que eu ia falar, o roteiro, e assim, nossa, Senhor, tá bom, Pai, eu entendi. Mas o Espírito Santo nos ajuda. No verso 18 desse mesmo capítulo de Efésios 5, diz assim: não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Sejam cheios com o Espírito. É uma vírgula aqui, e aí continua no 19, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ser cheio do Espírito Santo é remir o tempo, é saber como você usa o tempo, é ser uma pessoa que usa o tempo de uma maneira para glorificar a Deus. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. E uma das armas para que a gente não se distraia é se encher do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a não se distrair com as milhões de coisas. Eu tô com milhões, né? Com as milhares de coisas que o mundo lança constantemente e que nós constantemente somos bombardeados por informações, por tendências, por modinhas, por diversas coisas. Que o Senhor nos ajude. Vamos pedir ajuda, o único que pode nos ajudar a não nos distrair, o Espírito Santo. Então vamos orar para finalizar esse vídeo. Espero que tenha te edificado se você chegou até aqui. E que você, a partir de hoje, comece a cortar tudo aquilo que distrai você, tudo aquilo que tira você do foco da presença do Senhor. Oremos. Senhor, Deus e Pai, amado Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós nos distraímos, todas as vezes que entristecemos o teu coração, porque não vivemos e não nos posicionamos da maneira que o Senhor nos pediu. Senhor, te pedimos para que o Senhor nos ajude
Blinda o nosso coração, blinda a nossa mente, nos dê olhos de pombos que são fixos no Senhor, Pai, para viver conforme a Tua vontade. Nos ajuda a viver uma vida com propósito e não uma vida no automático, Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso, amados. Um beijo. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Distrações, não. Beijo, tchau, tchau.